Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia 28/6, agora 9 horas da noite. Por favor, aqueles que estiverem entrando aí na live já avisem como está a nossa transmissão. Quero recebê-los, dizer que é uma alegria incomensurável tê-los por aqui. Boa noite, Vivi, boa noite, Inácio, boa noite, Yara, sempre Yara. Impressionante. A presteza, a rapidez, a presença sempre certa e assídua da Yara. Érica, meu amigo Adriano Gonçalves, já por aí também na live. Micaela, excelente, muito bem. Façam o seguinte, já no início dessa live, cliquem no ícone que encontra-se no canto inferior direito da tela de vocês, o vulgo aviãozinho ou seta, como queiram, e comecem já a convidar, enviar por direct o convite dessa live aos seus amigos, aos seus conhecidos aqui do Instagram. Boa noite, Juliana Sanches. Boa noite, Luque. Excelente, muito bem. As noites de terça-feira, a mim tem sido noites assim de muito crescimento, né? De formação, de crescimento. A mim tem feito muito sentido esses encontros aqui às terças-feiras. Nós já tivemos diversos convidados ilustres, grandes amigos. Tudo começou com o Gleb Freire, trazendo-nos um pouco sobre a vida daquela que é uma jovem e patrona de toda a Europa, né? Uma mulher de fibra, uma mulher virtuosíssima, Santa Joana d'Arc. Tudo começou com Santa Joana d'Arc. Na sequência, o meu amigo deputado federal Henrico Mizasi veio nos trazer uma reflexão fantástica sobre a vida de Joaquim Nabuco, um brasileiro pouco conhecido, mas que fez toda a diferença no seu tempo. Depois nós tivemos o Padre Mateus Aquino, falando sobre ninguém mais, ninguém menos do que o doutor Angélico Santo Tomás de Aquino. Na semana passada, e acho que é isso, se não me falha a memória, a sequência foi essa. Na semana passada, o meu amigo Dr. Paulo Roberto Pacheco veio falar sobre Dom Giussani, tá bem? Então, né, de fato, essas noites de terça-feira e essa série de personalidades tem formado a muitos, tem sido alimento sólido para uma enormidade de pessoas. A mim, certamente, tem sido poder conhecer a vida dessas pessoas. Uma coisa é conhecer por alto, outra coisa é escutar pessoas que são apaixonadas pela vida dessas grandes personalidades, apresentando essas personalidades, quem foram, o que viveram, qual a diferença que fizeram no seu tempo, por que se tornaram esses grandes baluartes, grandes luzeiros, enfim. E hoje eu tenho a alegria de conversar com o meu amigo Adriano Gonçalves sobre a vida de um grande homem conhecido por poucos, o Frassati, o Pier Frassati. Enfim, eu achei interessantíssimo quando o Adriano sugeriu falarmos sobre o Frassati. É um beato, aqui no Brasil ainda pouco difundido, pouco conhecido, um beato italiano, e a vida dele de fato é impactante. Quem já teve a oportunidade de ver o filme da vida de Frassati ou pegar algum texto que conta a vida deste homem, certamente ficou impactado. É uma vida ainda pouco conhecida, pouco falada, e eu acho que o nosso amigo, inclusive Adriano, tem um grande legado, né, de levar isso tudo adiante, de poder nos brindar com a história deste Pier Giorgio Frassati. Adriano, mandei o convite aí. Junte-se a nós aqui, meu caro. Vamos lá. Olá, Luiz. Opa! Tudo bom? Como que você está, Adriano? Tô bem, muito bem, né? Graças a Deus poder estar aqui com você. E eu que pergunto, né? Como que você está, família? Tiveram aí uma semana um tanto quanto difícil, né? A semana foi lutada, ó. Uma bebê acabou de acordar, inclusive, aqui. Adriano, estão todos bem aqui, graças a Deus. Os 6 ficaram
ficaram um pouco debilitados essa semana, né? O vírus espalhou aí pela casa toda, todo mundo ficou convidado aqui em casa. Segunda vez, né? Segunda vez, cara. A primeira vez não afetou as crianças, né? Não fez absolutamente nada às crianças. Nessa segunda, né, eu e a Thaís passamos muito bem, mas as crianças ficaram bem debilitadas, né? Ficaram com tosse, ficaram com febre, enfim, tiveram algumas comorbidades, estão até agora com alguns resquícios, né? Vai fazer uns 9 dias que a saúde ainda não voltou, né, a todos aqui de casa. Mas estamos bem, graças a Deus, tudo em ordem. Rezamos Tudo em por ordem. vocês, viu? Muito obrigado, meu Colocamos a cara. família de vocês no nosso terço diário aqui. Muito obrigado. Agradeço muitíssimo por isso. E vocês aí, como estão? Família, molecada? Graças a Deus, bem. O bom é que a gente mora na roça, né? Então os vírus assim são mais do terreiro mesmo, mais aqui da colônia, né? Então a gente está bem, graças a Deus, muito trabalho, né? Trabalhando e poder estar aqui com você é uma alegria, né? Ainda mais falar, né? De alguém que de fato tem um impacto na minha vida, né? Até mesmo no meu apostolado lá atrás com jovens, né? Eu tive a oportunidade assim de ter várias experiências com Pierre Giorgio, até a minha esposa, né, é obra, vamos assim dizer, de uma intercessão dele, né? Tive com a sobrinha do Beato Pierre Giorgio, a Wanda, né, na jornada de Madrid, pude entrevistá-la. Ela também, né, se fez presente com a nossa família, nos dando uma relíquia, né, do Beato Pierre Giorgio Oh, que grande Frassati, graça. que trago aqui, né? É um pedaço Ótimo. ali da urna funerária que ele foi enterrado, porque o corpo dele está incorrupto, né? Então, assim, tem muita coisa para poder falar dele, né? Da história dele, da vida dele, mas desse impacto. Eu acho que tem tudo a ver, acredito eu, com a intenção dessa série, ou seja, personalidades que não são só personalidades a serem conhecidas, mas serem imitadas, serem Perfeito. olhadas, contempladas, e dentro de uma possibilidade de também contar a nossa história a partir desses referenciais de luz, referenciais de iluminação mesmo, diante de um cenário que a gente vive, que nos faltam modelos, e essas Perfeito. pessoas, como você foi trazendo aí nas outras semanas, elas de fato significa isso, né? E Pierre Giorgio para mim é esse cara, vamos assim dizer, se eu posso chamá-lo com com esse jeito, né? Bem próximo mesmo. Ótimo. Você conheceu o Frassati em que momento da tua vida, da tua missão, meu cara? Ali em 2004, né? Em 2004 eu já ouvi falar dele. Eu era da Canção Nova, né? E 2005, 2006 eu fui apresentar um programa de jovens, Revolução Jesus, e eu precisava de algumas referências, né? De santidade mesmo, para que a gente pudesse colocar na mão do jovem, né? E aí chegou um santinho, né? Dele, e aí eu já me fiquei interessado, né? Um cara com um cachimbo numa montanha, né? Todo mundo chama o Popeye. E eu falei assim, o que que ele tem de diferente? De que maneira ele também pode ser um modelo para os jovens? E aí eu fui começar a estudar a vida dele, né? Então, chegou um livro, né, às minhas mãos, fui estudar sobre ele. Depois, quando eu fui escrever o primeiro livro, né, Santos de Calça Jeans, eu falei, eu preciso encerrar, né? Todos os livros que eu escrevi na Canção Nova eu encerrava com um modelo, né? Então, Santos de Calça Jeans era Pierre Giorgio Frassati, Nasci para Dar Certo, Óbvio. Chiara Lucci, que era o Amor Maior João Paulo II, né? O último, né, que foi sobre a vida conjugal, foi com a Beata, com a Santa, né, Beretta Molla, Gianna Beretta Molla. Então, Pierre Giorgio apareceu dessa forma, na busca de ter um modelo possível, né? E quando eu fui olhando para a vida dele, um cara apaixonado pelo esporte, um cara que era inserido também no seu tempo. Interessante que Pierre Giorgio, todo santo é uma resposta a uma necessidade de um tempo, né? Acho Perfeito. que isso precisa ficar bem claro, né? A vida de um santo, né? Quando a igreja ela canoniza, ela quer dizer, olha, essa foi a resposta dentro daquele contexto, mas todo santo ele sempre ia além do contexto, né? Ele sempre respondia trazendo novas inquietações. E Pierre Giorgio, ele nasce, né? Se eu posso já começar a falar um pouco da Por favor, por favor. biografia dele, né?
Ele Tá nasce. contigo, meu caro. Eu quero aqui aprender e ouvir a história do Frassati. Está contigo. Faça da forma que julgar melhor. Tá bom. Então vamos lá. Ele nasce, né, em 1901, em Turim. Ele nasce naquele contexto ali de uma efervescência industrial, a questão ali de Turim crescendo, né? Ele é filho de um grande jornalista, o fundador do La Stampa, que é um grande jornal, né, de época, e de uma pintora, né, a Metz. A família do Frassati não era uma família religiosa, muito pelo contrário, o pai dele era agnóstico, né? E a mãe tinha aquela religião de preceito. E ele nasce dentro desse contexto, né? De um casamento em crise, né? Os pais eles não viviam uma conjugalidade harmoniosa, né? E depois nasce a sua irmã, né? A Luciana, que é de quem ele vai ter uma proximidade muito grande. Eles eram muito cúmplices, porque já que os pais viviam em pé de guerra, né, e daquela frieza ali dentro da realidade própria da família, ele se apega muito à irmã. Algo que marca muito a vida ali, a infância de Pier Giorgio, é uma fé até mesmo infusa, porque ele não tinha modelos. Porém, desde pequeno, né, já no ato de nascimento dele, né, já acontece algo assim impressionante, que no parto, né, ele tem uma espécie de asfixia, quase chega à morte. E aí, porque a mãe era mais de uma fé de preceitos, né, ela pede para o padre dar os sacramentos e quando ministra ali a unção dos enfermos, né, para ele tem uma espécie assim de volta, né, à vida. Não que ele tivesse morrido, mas ali quase lá, né? Depois de um certo tempo, né, já com a sua irmã, ela nasce 2 anos depois dele, ele vive uma espiritualidade, né, muito voltada aos pobres, né? Desde pequeno chamava a atenção dele essa presença do Cristo abandonado nos pobres. E tem alguns detalhes muito interessantes, né, dele criança, ele tinha 4 anos, e chega uma mulher com uma criança sem sapatos na casa dele para pedir mantimento, e aí ele abre a porta, né? A mãe vai pegar alguma coisa para dar ao pobre, e aí ele pega os sapatos dele e entrega para aquela criança. E diz assim, é para Jesus, né? E a mãe não viu, né? E ele entra, né? Certa vez, né, um pobre bate na casa do Pier Giorgio e o pai atende, aí o pai vê que aquele homem estava, né, tinha tomado muito vinho e não quer, né, ajudar aquele pobre. E Pier Giorgio, já com seus 6, 7 anos, começa a um pranto, um choro. Mamãe, mamãe, Jesus abandonado, papai não acolheu Jesus na nossa casa, Jesus passou e nós fechamos a nossa porta. E um pranto mesmo, com 6, 7 anos, aquela dor dele de ter visto Jesus que passava, né, e o pai fechar a porta. A mãe, né, naquele momento, até mesmo para poder que o filho ficasse calado, né, ela chama o pobre, né, e então tá bom, Pierre, a gente vai dar alguma coisa para ele. E dá, né? E ali ele se tranquiliza. Então, um dos primeiros aspectos, né? Eu separei 5 da vida dele que, ao meu ver, né? Chama atenção, é este amor aos pobres. E por que esse amor aos pobres? Porque, de fato, ele via, né, na realidade ali de Turim, toda essa necessidade de se fazer presente com os mais necessitados. Mas não era uma presença, depois ele vai desenvolver isso, apenas de dar a comida. Ele sempre, quando ele dava o alimento, ele fazia um processo de escuta. Ele escutava aquela história, né? E muitas vezes ele dizia, escutando a história daquela pessoa, a gente se dá conta que a nossa vida, às vezes, tem tudo, mas não tem o sentido, porque não tem luta. Então, ele percebia na vida dos pobres, né, essa luta, esse algo a mais, essa vida que busca um sentido, essa vida que ela não se contenta com a realidade, né, tal qual ela se apresenta. Então, ele tem mesmo, na vivência ali com os pobres, este encontro, né? E não é uma vivência com os pobres desencarnada, né?
ele vai em visita aos pobres também para evangelizá-los. Ele não se contentava somente em dar o alimento, mas ele também queria dar outro pão. Então ele perguntava, vocês vão à missa? Vocês se confessam? Porque a fonte dele era, de fato, o Cristo. A fonte dele era uma vida sacramental. Então, a vivência dele com os pobres era justamente essa, né? De uma maneira assim, de fato, dar um significado maior, né, à realidade de pobreza. E a gente está em Turim, né? A gente está falando de um lugar onde tinha Dom Bosco, né? Tinha tantos santos sociais. Então, ele bebe também desta realidade, né, Luiz? Então, o primeiro aspecto, né, que eu gostaria de trazer é esse. Interessante que eu vou trazer algumas cartas, né? Ele, desde pequeno, ele tinha o hábito de escrever cartas tanto para os pais quanto, né, para a irmã e depois, né, para os seus amigos no futuro. Me permita trazer, né, algumas cartas que ele fala, né? Então, aqui ele diz, né? Quando nos aproximamos dos pobres, pouco a pouco chegamos a ser os seus confidentes e conselheiros, nos momentos mais terríveis dessa peregrinação terrena, insinuando neles as palavras consoladoras que a fé nos dá. E muitas vezes conseguimos levar para o reto caminho pessoas que, sem ser por maldade, se afastaram dele. Então tinha uma intenção, não era só dar o alimento. Ele não era um assistencialista ou um filântropo, né? Não, ele tinha essa intenção, né? Observar diariamente a fé com que algumas famílias suportam as dores mais atrozes ou o sacrifício perene que elas fazem pelo amor de Deus, leva-nos, muitas vezes, a nos interrogarmos. Por que é que eu, que tive de Deus tantas coisas, fiquei sempre tão preguiçoso? Enquanto eles, que não são tão privilegiados como eu, são infinitamente melhores? Então, propomos-nos na nossa consciência seguir cada vez mais o caminho da cruz, o único que nos conduz à salvação eterna. E aí, né, em outra carta, ele vai dizer: Cristo me visita todos os dias na Eucaristia e eu retribuo essa visita em visita aos pobres. E é tanto que no final da vida, né, enquanto o pai dele, né, que era o fundador do La Estampa, depois ele vai ser diplomata na Alemanha, né, no funeral dele foram vários senadores, várias pessoas da elite por causa do pai. Só que do lado de fora tinha mais de 50 mil pessoas, a maioria pobres, né, que ele ajudava. E foi naquele dia que os pais dele tiveram a consciência de quem era Pier Giorgio Frassati. No final eu vou falar, né, de como que ele ressignificou também vamos assim dizer, a crueldade que ele viveu dentro da própria família. Porque foi algo muito cruel mesmo. Você tem noção, né, no leito de morte dele, quando ele já estava ali com poliomielite, a avó, né, materna também estava doente, e ele já estava tudo paralisando, com uma dor lacinante. A mãe chega para ele e diz assim: até quando você vai querer chamar atenção para você? A sua avó está morrendo e você tem que dar um jeito de melhorar logo. Imagina, ele já estava nos últimos... Ela morre no dia 1º e ele chega ao óbito no dia 4 de julho. Semana que vem a gente vai comemorar a festa litúrgica dele, então providencial essa live de hoje também, né? Segunda-feira. Então, olha a maneira com que a mãe dele o tratava. Em muitas cartas de infância, né, a mãe dele dizia: Pier Giorgio, já que você não presta para nada, preste pelo menos para tirar boas notas. Era essa a tratativa da mãe dele, né? Então, mas aí eu entro no segundo ponto, né, que eu trouxe. Ele era marcado pela alegria. Um santo alegre. A alegria é a marca de Pier Giorgio Frassati. Como bom sanguíneo, né, ele tinha um humor assim espetacular, né? Quando ele estava na presença dos amigos, ninguém ficava triste. E mesmo com essa dureza em casa, mesmo numa crise ali conjugal dos pais, ele não deixou que a tristeza, né, em momento algum, entrasse no coração dele, né? E se você tiver alguma pergunta, pode trazer, viu, Luiz? Senão eu vou falando igual um louco aí, viu? Por favor.
Por favor, tá ótimo. Então esse segundo ponto, né, da alegria dele. E ele dizia, de onde vem essa alegria? Da fé católica. E aí é interessante que ele não suportava um catolicismo piegas, um catolicismo de cara fechada. A gente está falando de 1900, a gente está falando, né, de uma realidade antes do concílio, porque hoje falar da alegria, né, dessa fé que se manifesta dessa forma é muito tranquilo para a gente, mas a gente está falando de uma realidade lá em 1900, né? E ele, né, ele levantava, né, esse estandarte mesmo da alegria. E é interessante que a amizade para ele era uma grande necessidade, né? Pierre Giorgio, ele gostava muito de esportes, né? E ele estava sempre rodeado de amigos. E ele sempre fazia parte de associações, né? Ele fez parte da Associação Católica, ele fez parte dos Vicentinos, ele fez parte da FUT, que é a Federação Universitária de Católicos Italianos. Então, ele tinha esse apreço pela amizade. E o que ele dizia? Nós precisamos fazer um pacto mais forte ainda para a nossa amizade, que é o pacto da oração. Rezarmos uns pelos outros. Então, tinha mesmo nessa questão da amizade, da alegria, esta marca, né? Então, as montanhas, por exemplo, era o lugar de encontro dele com Deus, mas, ao mesmo tempo, o lugar de encontro dele com os amigos. Era interessante que ele marcava as excursões, né? Ele que levava o lanche para todo mundo e ele que garantia que todos pudessem rezar o terço subindo, escalando a montanha, e quando chegasse lá em cima, celebrar a Santa Missa. E muitas vezes em jejum do dia anterior. Então você imagina, você está em jejum no dia anterior, no outro dia levantar cedo, escalar, né, participar da Santa Missa e só depois, né, ele lanchar. Né? E muitas Até vezes porque a gente tá falando de um momento histórico em que a comunhão né, para fazer a comunhão, e principalmente ele que era de comunhão diária, era necessário 12 horas de jejum eucarístico, né? Então, hoje a gente tem 1 hora de jejum eucarístico. A gente está falando de alguém de 1900 que certamente fazia pelo menos 12 horas de jejum eucarístico para poder receber o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, impressionante. Hoje é fácil subir nas montanhas e celebrar a missa lá em cima, né? Porque a gente vai comendo, inclusive, pelo caminho, né? Com certeza. E ele não, ele já observava o jejum das 12 horas e ainda nessa jornada, né, com tudo aquilo que de fato ele precisava, né? Ou seja, dessa inteireza, dessa preparação. Então, a alegria era essa grande marca, né, também do apostolado de Pierre Giorgio. Ele sempre estava sorrindo, né? Se você olhar, né, as fotos dele, né, são fotos de semblantes alegres, né? Ora nas montanhas, ora com seus amigos, né? Tomando um bom vinho, fumando o cachimbo dele, né? Aqui algumas fotos, né, dele alpinista. E ele fazia todo tipo de esporte, né? Ele não era só alpinista, ele também andava a cavalo, bicicleta. Então era alguém assim que de fato cuidava dessa dimensão do corpo, né? Então ele tinha esse cuidado, né? A mente sã também num corpo santo. Então esse segundo aspecto aí, né, da alegria e da amizade. E é interessante que, não sei, né, se o pessoal sabe, mas o processo de beatificação dele foi bloqueado durante um certo tempo, né, por causa das amizades. Porque eram amizades assim, com homens e mulheres, né? Então, quando o processo dele chegou, um jovem, bonitão, cachimbo na boca, né? E com a galera, vamos assim dizer, então vamos segurar. Né? Claro. Quem que retomou o processo dele de beatificação foi Paulo VI, que, na época ainda de padre, teve contato com Pierre Giorgio pela Associação a Ação Católica. Né? E aí, né, Paulo VI retoma o processo dele, né, dizendo, não, é justamente esse o modelo que a gente quer. Ele não teve uma vida imoral porque ele estava com os amigos. Né? Então, retomar essa importância, sabe, do outro. Né? Pierre Giorgio ele não tinha uma vida fechada em si. Muito pelo contrário. Né? Ele, você ter noção, a mãe dele dava
uma merenda, vamos assim dizer, o lanche para ele. Quando chegava na escola, ele já não tinha mais o lanche, que ele dava para algum pobre que tinha no caminho, né? Muitas vezes ele deixava mesmo de comer, né, para poder dar para alguém. Então ele, não, eu não vou comer, que pode ser que apareça um pobre. Então ele tinha essa vida assim para fora, essa vida em saída, essa vida que se projetava mesmo sempre para o outro, né? Então, esse segundo aspecto aí, né, da vida dele. Um terceiro aspecto, e aí eu coloco bem no centro dos 5 aspectos que eu separei, é a centralidade da vida em Cristo, a vida interior. Então, Pierre George, né, desde pequeno, ele já tinha ali o cultivo a uma devoção mariana. Então, o primeiro aspecto, ele era profundamente mariano. Depois de receber a primeira comunhão, por volta ali dos 9, 10 anos, ele sempre foi de comunhão diária, né? Sempre de comunhão diária. E é interessante que, como na família dele, ninguém professava a fé como ele professava, e a mãe dele abominava a possibilidade dele ser padre. Uhum. Então, certa vez, uma religiosa chega para a mãe dele e diz assim, mas Pierre Giorgio vai se tornar padre desse jeito? E ela disse assim, eu amaldiçoo, eu prefiro que ele se forme e que morra a se tornar um sacerdote. São palavras muito duras, mas Puxa, eu faço cruel, questão de claro. colocar porque é de onde ele veio, sabe? Porque nada o determinou. Nem esse ambiente familiar, imagina a mãe, que a gente tem essa ideia, né, do afeto, da ternura, do acolhimento, né? Era aquela frieza, né? Um pai agnóstico, mais distante, mas também duro com ele. Mas ele ainda, né, ele alimentava essa busca pelo transcendente, essa busca, né, por Jesus. E na própria vida dele, né, como eu estava dizendo, ele pedia para o jardineiro, né, o acordar de manhã. Mas como é que o jardineiro o acordava de manhã? Para ninguém ficar sabendo que ele foi à missa. Ele amarrava, ele ia dormir, amarrava a mão, né, um barbante, uma corda, e jogava pela janela. O jardineiro chegava bem cedo, puxava a cordinha, ele Ótimo, acordava e saía, né? ótimo. Ou seja, para poder viver, né, a experiência dele ali com Jesus. Então, ele era de comunhão diária, né? E essa igreja onde ele tinha que ir, que era o do Santuário Nossa de Europa, né? Ficava a 1 hora da casa dele. Então, você imagina, todos os dias, né, ele acordar a pé, né? A gente está falando de carro, né? Então, ele, né, fazia as 12 horas de jejum, 1 hora até a Santa Missa, participava, depois voltava para casa. Então, essa centralidade. Agora, uma coisa interessante. Pierre Giorgio, ele bebeu de todas as espiritualidades da época, né? E aqui eu quero trazer algumas. Primeiro, ele bebeu dos jesuítas, né? Uhum. Então, ele estudou no colégio jesuíta, ele fez os exercícios espirituais, né, de Santo Inácio. Então, ele tinha o primeiro confessor dele, de quem ele recebeu, né, a primeira comunhão, foi com os jesuítas. Depois, ele passa uma experiência de estudar com os salesianos, só que lá, por 2 vezes, ele foi reprovado em latim, porque, né, ele ficava assim, meu Deus, eu estou perdendo tempo estudando, porque eu poderia estar fazendo mais pelas pessoas. Então, ele dizia, eu não quero dedicar, né, a minha vida ao meu pensamento, eu quero que o meu pensamento possa se traduzir em vida. Então, aí assim, mas ele então não tinha intelectualidade? Muito pelo contrário, né? Ele lia Dante, ele lia Catarina de Sena, ele lia São Tomás de Aquino, né? Porém, a questão dos estudos para ele era sempre uma dificuldade, porque para ele, naquela época, né, estava sendo uma perda de tempo. E o pai, né, o conduzia para assumir o La Estampa, né? Então, assim, Uhum, ia deixar um claro. grande patrimônio para ele. E aí, o que ele foi a saída dele? Já que eu tenho que estudar, eu vou estudar engenharia, porque eu posso estar com os mineradores na mina. Entende? Então, ele vai para a Uau. faculdade com a intenção de ainda ficar perto dos pobres, porque naquela época, né, a mineração era algo que estava grande em crescimento ali,
a indústria também, né? A própria questão dos automóveis estavam sendo, né, começando a ser produzidos, né? Então, a vida interior de Pierre George vai passando por várias experiências também de espiritualidade. Então, já falei do jesuíta, depois dos salesianos. Ele era de adoração noturna, né? Então, ele também ia, né, todas as noites fazer adoração, que ele aprendeu com os sacramentinos. Então, ele bebe também da espiritualidade dos sacramentinos, o amor a Jesus Eucarístico, né? Ele era vicentino. Então, e ele fez parte de vários, né, grupos de vicentinos, e teve um dia que ele saiu de um grupo porque eles foram visitar uma família, e quando aquele grupo visitou a família, eles perceberam que a filha, né, daquele dono da casa, ela estava tendo algumas atitudes um pouco promíscuas, um pouco sensuais. Né? Aí, quando eles saem daquela casa, eles dizem, né, os confrades, nós não voltaremos mais aqui porque este homem está permitindo a filha viver dessa forma. Aí Pierre George, mas como assim? A gente então não vai ajudá-lo a educar a filha? A gente não vai falar que nela pode estar se perdendo? Não, nós não. A gente traz o pão. Aí ele pensa, então eu estou saindo porque isso é uma hipocrisia. Nós não devemos só dar o pão, nós devemos salvar a alma. Né? Então, assim, ele, ao mesmo tempo que ele tinha, né, toda essa espiritualidade, ele era bem assim, convicto da verdade. Ele não vivia um cristianismo, né, de fachada. Não, ele estava se preocupado com a salvação das almas. Né? Então, ele participa dos vicentinos. Depois, né, ele também, ali em 1922, ele entra para a Terceira Ordem dos Dominicanos, né, porque ele tinha um amor pela verdade, né, essa questão da verdade sempre o orientou. Então, ele se torna, né, membro aí, né, da Terceira Ordem Dominicana. Então, para pensar como que toda a vida dele foi tecida por vários carismas da igreja. De fato, Sim. Ele era um apaixonado pela igreja, né? Apaixonado. E aí morava, né, o centro, né, da vida de Pierre George. A vida dele era de fato assim, construída nos pilares da fé católica. É tanto, Luiz, que ele se confessava 3 vezes por semana. Não era porque ele era escrupuloso, não, porque ele sabia da luta que ele tinha que travar, né, contra si mesmo. Então ele fala muito dessa questão mesmo da luta contra si mesmo, sabe? Da luta contra o egoísmo, da luta contra as paixões da carne. Depois, no final, eu vou dizer, né, como que ele também teve um grande amor e ele teve que sacrificar este amor, né? Ele teve que oferecer este amor. E de onde ele bebia, né, toda essa força? De uma vida sacramental. Então, era 3 vezes por semana que ele se confessava. Ele era de missa diária, rezava o terço todos os dias. É tanto que na casa dele, aos fundos, tinha uma árvore, né, de algumas sementes. Então, ele fazia os terços e ele distribuía os terços, né? E conta-se que, certa vez, ele andando pela rua, rezando o terço, né? E aí um conhecido diz assim, mas Pierre George, és beato? Ele, não, continua apenas a ser cristão. Tipo, eu não estou fazendo nada além do meu dever, né? Eu não estou aqui fazendo algo que vai, né, contra, né? O pessoal participando aí, ó, como 12 horas de jejum, o pessoal da Frassati, que é, né, aí um perfil que divulga, né, a devoção também a Pierre George. Então, assim, essa vida, né, interior, ele gostava muito das leituras das cartas de São Paulo, né? Ele tinha ali essa paixão, né, por se dedicar mesmo às cartas de São Paulo, para que, de fato, o interior dele pudesse ser transformado, né, nessa criatura nova, né, que São Paulo tanto fala. E, ao mesmo tempo, a vida, né, dos santos. Né? Catarina de Sena, tanto que foi o último livro, né, que ele leu, e na cabeceira da cama dele, né, no seu leito de morte, estava ali, né, o livro de Catarina de Sena. Então, de fato, a vida interior, né, de Pierre George
era o grande combustível, né, de tudo aquilo que ele realizava. Seja a visita aos pobres, seja o esporte, tudo tinha um centro, né? É tão interessante que conta-se que estava tendo uma greve na Fiat, né? Os operários estavam insatisfeitos com as condições de salário, né, ali da fábrica, e estavam numa grande revolta. Uma grande revolta ali, não que queriam entrar, já estavam prestes a ter ali alguns atos violentos, e aparece Pierre Giorgio no meio de todo mundo. Ele era próximo, né? Ele visitava os pobres, então ele conhecia muitos. Ele pega o terço e começa a rezar. A rezar, a rezar, a rezar, e quando ele percebe para de gritar, para de brigar, se une a ele e começa a rezar o terço, e no final estavam todos rezando o terço, né? E aí sim, né, aquela grande revolta, ela foi apaziguada, né? Os patrões, eles conseguiram entender e conversar com os funcionários, tudo se apaziguou a partir daquela experiência dele, ou seja, uma fé operativa, né, que transforma. Então, diante daquele caos, né, ele se levanta, né, e coloca nas mãos da Virgem Maria, né, aquela causa, e tudo ali se transforma. Então, de fato, né, a vida dele espiritual é o grande dínamo, né, que vai movendo todas as ações, né, que ele traz. E nada fora do contexto, é o que eu posso viver, é o que você pode viver, é o que nós devemos viver. Uma vida enraizada, né? O que mais me chama a atenção em Pierre Giorgio é que é uma vida ordinária. Uhum. É uma vida ordinária que se transforma em algo extraordinário pela graça, sabe? Então, de fato, ele tem no cultivo da vida interior, né, o lugar onde, de fato, ele é plasmado, onde ele é transformado, onde tudo vai tendo sentido, né? E isso me chama a atenção, porque às vezes a gente para olhar a fé ou olhar a religião com muitas realidades assim que parece que nos desinstala, que às vezes vai tirar você da realidade. Mas muito pelo contrário, o grande mistério é da encarnação. É um Deus que se faz carne, é um Deus que vem para essa realidade para transformá-la, né? Então, quando eu olho para Pierre Giorgio, né, e se torna para mim um modelo dessa vida interior, é isso, é na cotidianidade que eu vou encontrando, né, de fato esse extraordinário, esse Deus escondido, esse Deus que se revela, sabe? Esse Deus que se revela, mas eu preciso me alimentar, né, da fonte, né, dos sacramentos, da igreja, né? Então, esse centro, sabe, da vida sacramental de Pierre Giorgio, para mim ela é bem eloquente, né? Ele nunca deixou, né, de participar da Santa Missa, mesmo com toda a incompreensão da própria família. Né? Ele não tinha modelos, né? E ele tem aí, né, nessa centralidade, a sua vida interior, né, plasmada mesmo pela vida dos sacramentos. Então, isso é belíssimo na vida dele, né? É uma graça infusa mesmo, né? Você começou dizendo isso, uma fé infusa. Ele não tinha modelos dentro de casa, muito pelo contrário. Ele era perseguido dentro de casa. Ele tinha contra-testemunho dentro de casa, né? Puxa, é impressionante o que Deus operou na vida deste garoto, deste jovem, né? Comunicando a ele um grande, grande amor. E como ele foi dócil a responder a esse amor, porque... de fato, assim, isso foi uma obra do Espírito Santo mesmo na vida dele. Ainda quando nós temos dentro da família uma grande referência, né, uma avó virtuosíssima, um pai muito piedoso, né, uma mãe, né, que, enfim, vive uma vida de oração e um cristianismo muito autêntico, né? Vá lá, né? Puxa vida, né? Aquilo foi sendo como que introjetado, aquilo foi sendo assimilado, aquilo foi se tornando parte da proposta educacional, pedagógica, formativa da família, né? É de se esperar que de fato saiam cristãos mais bem forjados, mais autênticos, mas na vida dele não. Essa é uma graça de Deus mesmo, assim, a mão de Deus na vida dele, o escolhendo, o separando, o consagrando, né? O apartando,
E ele generosamente correspondendo ao chamado de Deus, incrível. Esse é um dado que de fato eu não conhecia, né? O quanto que na vida dele esta fé, este amor, essa esperança, essas virtudes teologais, né, foram de fato assim uma graça infusa, Sim. né? Porque olha, puxa vida, não E imaginava que a mãe dele interessante, era alguém tão austera, tão dura, é, inclusive. e é interessante que ele é conhecido como o jovem das 8 bem-aventuranças. Então, eu ia lhe perguntar dessas 8 bem-aventuranças. Eu já ouvi falar, né, do jovem das 8 bem-aventuranças. Eu ia deixar para o final essa pergunta, mas vai lá. São João Paulo II, né, quando olha para a vida dele, ele dizia: aqui está o modelo, né, daquele que viveu as 8 bem-aventuranças, né? De fato, bem-aventurados pobres, né, os puros, porque ele foi vivendo toda essa realidade, né? Quando se fala da pobreza, ele era rico, mas ele fez pobre. Luiz, Perfeito. ele se andava maltrapilho, porque toda a roupa que ele tinha, ele dava para um pobre que ele vinha na rua. Muitas vezes, né, imagina em Turim, né, que eu estou no Rio Grande do Sul, tá um frio, é muito frio, né? Mas em Turim neva, nevou ano passado aqui, né? Mas a gente não tem esse luxo, a gente só sofre com frio mesmo, né? A beleza não é todo ano que se tem da neve. Ano passado tivemos, mas lá não. E muitas vezes ele aparecia só com uma camisetinha, porque ele tinha dado, né, o casaco dele para um pobre. Né? Essa pureza, os puros de coração, né? Eu ia falar no final, mas antecipa aí um pouco. Né? Ele teve um grande amor. Né? Ele teve um grande amor, que foi a Laura Hidalgo, né? Que era uma jovem que fazia parte também da associação feminina ali da ação católica, e eles todos iam, né, para as montanhas, né? E um retiro de carnaval ali, por volta de 1920, 1921, a Laura se destaca. E foi algo avassalador, assim, né? Uma paixão à primeira vista, né, para o Pierre George. Porém, ela era pobre, ela era estudante de matemática, né? Ela era órfã de pai e mãe, ela cuidava de um irmão, e ele era só o filho do dono do La Estampa, ele era da alta sociedade. É. E quando ele se apaixonou, ele foi partilhar com a irmã dele, com a Luciana. E aí a Luciana disse para ele: não coloque esse sentimento para fora, porque a mamãe e o papai não vão aceitar. E aí ele já se fechou. E aí, o que ele, né, ele foi fazer? Ele falou: vou tentar levar a Laura num jantar na minha casa, como se fosse uma amiga, eu vou sentir, né, a recepção, né, da minha mãe. Não. E dito e feito, quando foi, a mãe tratou super mal, né, a Laura, né, e ele olhou para aquele sentimento dele e ele disse assim: eu não tenho direito de, para construir uma família, acabar com uma que já está em ruínas, Uau, que era do casamento dos pais. puxa vida. Porque se ele Que colocasse o sensibilidade. sentimento total, porque ele falou: olha, eu não posso causar mais. Né? Aqui já está em ruínas esse casamento, ele estava em vias de separação, né? E é tanto que foi a morte dele que depois fez com que o pai se convertesse, né? A mãe, ela tem um processo de conversão também ali um pouco mais lento, mas o pai houve uma conversão mesmo, morreu católico recebendo os últimos sacramentos, mas eles não se separaram. A partir da morte do Pierre George, Puxa eles vida. se uniram, né, e aquele casamento continuou. Mas aí, por que, né, mais esse dado, né, da pureza, né? Ou seja, bem-aventurados os puros, porque mesmo diante da paixão dele, uma paixão até bonita, né? Em Claro. nada de imoral, né? Ele só estava Uhum. apaixonado, mas ele pega isso. E muitas vezes, né, nas cartas aos amigos, né, para Isidoro Bonini, que era um amigo dele, ele dizia: meu amigo, reze por mim, porque é algo que me dói, é algo que me faz sangrar, mas eu não posso deixar que esse amor venha para fora. Né? Impressionante. Então, Que belíssimo. e é interessante que ele tem uma direção espiritual com o padre salesiano, e o padre, né, sábio, né, diz para ele assim: mas Pierre Giorgio,
você não estará desonrando os seus pais. Uhum. Você já é maior, você pode, né? E a gente também falaria isso, talvez hoje. Uhum. Olha, você já é Uhum. maior, vida que segue, Sim. né? Mas ele disse assim, eu não tenho esse direito. Não é uma paixão, né, que eu viva, que vai ocasionar, né, para que essa família se destrua mais. Então, se tem alguém que tenha que viver um sacrifício, que seja eu, né? Ótimo. E ali ele se sacrifica, né? A questão da justiça, né? Bem-aventurados justos, né? Pierre Giorgio, aí eu entro no quarto elemento, ele Uhum. tem uma inserção política muito grande. A gente está falando que ele nasce em 1901, adolescente na Primeira Guerra Mundial, então a gente está ali, né, o início das ideias fascistas, comunistas, né, o próprio socialismo, né? E Pierre Giorgio ele tem uma inserção também política, né, de ir contra esses modelos, né? Até você citou o filme dele, né? Eu gostei do filme, mas eu fiquei assim, caramba, parece que ele é tão quase um TR, assim, né? Ele é tão social, 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 mas ele não Exato. mostrando a piedade né, É. do que de fato era, né? Lógico, né? Tinha isso, mas pegaram só mais o aspecto político dele, né? Mais Uhum. briguento, né? Mas ele é muito justo, né? Certa vez, quando estava ele e um amigo, né, voltando, né, ali da universidade, e começam, né, os fascistas a provocarem, né, os dois católicos, porque naquela época você não podia nem fazer o sinal da cruz publicamente, né, que você era ridicularizado, tinha uma perseguição bem atroz mesmo. E aí, né, um fascista, né, uma pessoa, começou a provocar os dois, né? E aí o amigo dele bate nesse fascista, né? E esse fascista bate no Pierre Giorgio, o Pierre Giorgio não faz nada. Aí ele chega em casa todo machucado, mas Pierre Giorgio, né, o pai dele, por que você não fez nada? Papai, eram 2 contra 1. Não é justo. Então, o outro Interessante. bateu, eu Caramba. apanhei. Né? Porque senão seria 2 contra 1. Só que aí ele não é bobo. No outro dia ele encontrou esse fascista sozinho, foi lá e desceu a lenha nele. Aí pronto, aí é um contra um, né? Aí é justo, né? Sim, dar a cada Não tem qual mais que é uma devido, meu amigo. desproporcionalidade aqui, né? Ele foi justamente justo, dar a cada qual que é devido. Ontem não era devido, mas no outro dia, né? Para dizer assim, é uma fé madura, não é uma fé alienada, entende? Não é uma Perfeito. fé fora de eixo, né? Então essa dimensão da vida pública, né, da vida política, né, ele também traz isso. Certa vez ele saiu de um outro círculo católico, do César ao Balbo, porque quando Mussolini estava passando, né, a bandeira, né, daquela associação foi hasteada. Quando ele olhou, falou assim, não, eu não faço mais parte disso. Para Uhum. Mussolini, né? Então ele tinha, né, essa questão assim da verdade, ele não tinha medo, sabe, de dar a vida mesmo. Ele era alguém assim com um compromisso, né, de fato com a verdade. Tem até uma frase, né, bem emblemática dele que é: viver sem uma fé, sem um patrimônio a defender, sem sustentar uma luta contínua pela verdade, não é viver, mas é fingir que se vive. Que é a frase emblemática, né? Vivere, non vivatiare, ou seja, viva a tua vida, não finja a tua vida. Então ele não tinha uma vida fingida, né? E aí esse grande, essa realidade, né? Uma vida sem uma fé é impossível. Sem um patrimônio a defender. Então, assim, o patrimônio aqui era o patrimônio católico, era o patrimônio do teu próprio país, de uma vida com dignidade. Quando ele vai para a Alemanha, porque o pai dele foi, né, ser diplomata lá, a Alemanha tinha acabado de perder a guerra, né? Ela saiu humilhada, né? Aquele sentimento de remorso que pairava ali nos alemães, né? E ele falava, eu quero ficar aqui, porque eu quero ajudar este povo a reconstruir na fé, na dignidade. Depois a gente foi ver o modelo daquele outro jovem, né, Hitler, que reconstruiu da maneira Uhum. que a gente, né, teve aí nessa atrocidade na humanidade. Mas ele também viu a realidade do povo alemão.
né, da humilhação, daquele sentimento, né, de ter sido mesmo, né, ali dentro da Alemanha, de estar pagando aqueles impostos, né, devido à questão da guerra e tudo mais. E ele falou, não, eu quero vir. Ele queria ir lá, ele queria fazer engenharia e ajudar o povo de lá a reconstruir a Alemanha. Mas não da forma com que o Hitler foi depois, né, mas na fé, mas, né, defender esse patrimônio aqui da dignidade humana, né? E essa luta pela verdade, né? Ele não tinha uma vida fingida. Uma coisa que a gente vê em Pierre George é uma vida transparente, uma vida totalmente transparente, né? E dentro dessa realidade, né, da vida familiar, ele, por mais que ele tinha toda essa questão, né, da mãe, né, que o perseguia, né, ele nunca deixou de demonstrar a ela o afeto, ao pai o afeto. Né? Muitas vezes ele dizia assim, eu sei que para vocês... A mãe dele um dia chamou assim, você é um acéfalo. Olha só. Mulher era bruta, cara. Era bruta, era violenta, entendeu? Mas ele né, não sei se eu vou achar aqui, né, mas ele dizia assim, olha só uma carta que ele manda, né, para o pai, assim, querido e bom paizinho, gosto muito de ti para que estejas contente, não baterei na Luciana. Boa festa, vou rezar por ti, ó menino Jesus. Beijo-te do teu filho Pierre George. Né? Então, assim, ele tinha esse amor, ele tinha essa ternura, ele não se deixava, né, ser conduzido. Talvez, assim, a gente olhar para essa questão da mãe dele, né, da Adelaide, né, da crueldade, mas ela só transferia para o filho as insatisfações do próprio casamento. Né? Então, como criança, ele tolerava, ele suportava, ele não se deixou abater por aí, entende? E de fato, ele conseguiu dar uma outra resposta. Né? Ele conseguiu ir além dos desafetos da mãe e demonstrar a ela todo o afeto. Né? Em outras cartas, ele vai dizer, né? Mamãe, eu rezei a Maria, né, pela senhora. Lógico, ela descartava tudo aquilo, mas ele tinha este lugar. Não é o que ela me dá, mas o que eu devo dar a ela. Né? E, de fato, né, no final da vida dele, né, como ele morre, né, Pierre George, ele acomete, ele sofre aí, né, uma infecção, né, por um vírus, da poliomielite. E aí, já no leito ali de morte, junto, a avó dele, a Linda, né, morava na mesma casa, ela também estava doente, já por idade, só que ele é esquecido. É tanto que todo mundo vai no funeral da mãe, né, e a irmã dele, mas ela falou isso, né, falou assim, olha, Pierre George, a gente está indo enterrar a vovó, mas você trata de ficar bom quando a gente voltar, tá bom? Porque a mamãe vai precisar de você. Só que quando voltou, foram chamar um médico, né? E aí foram fazer os exames, ele já estava, né, em estado terminal mesmo. Até tentaram ir buscar na Suíça um soro, né? Mas não chegou a tempo. Né? Então, ele veio a óbito, né, no dia 4 de julho. Ele nasce num sábado santo, na noite do sábado santo de 1901, né? Eu acho que isso é importante falar. E ele morre no sábado consagrado, né? A Virgem Maria é ela que veio recolher. Né? Ele era um consagrado de Nossa Senhora. Ele tinha feito a consagração, né, de São Luís Maria Grumont de Montfort, né? E ela veio, né, o recolher. Né? E aí depois, né, quando é no funeral dele, todo mundo se espanta, porque lota, então gente de toda Turim ali vem até o cortejo do corpo dele, né? E rapidamente entra com o processo de beatificação, né? Primeiro com os jesuítas, depois, né, pelos salesianos, né? Parou porque teve uma carta anônima que estava levantando boatos da imoralidade dele, devido a essas questões das excursões. Se entende, né? Porque a gente está falando de uma realidade pré-conciliar, né? Que tinha aqueles modelos de santidade, padre, freira, né? Então, vem aí a minha esposa aí. Eu nasci no mesmo dia que ele, né? De 6 de abril. Olha! Por isso Olha! também o meu grande amor por ele.
Amor, grande amor. E por quê, né? Grande Já que graça. meu amor entrou aqui, a Letícia, né? Depois de um término, né? Dentro de um relacionamento na Canção Nova, fiquei bem mal. E ali, acompanhando, né? E vendo a questão da Revolução Jesus, a Letícia, Deus coloca no coração dela, ela já era devota do Pierre Jorge, eu preciso conseguir uma relíquia desse beato para o Adriano, para salvar esse menino que está meio perdido aí. E aí ela move mundos e fundos, consegue contactar a sobrinha do Pierre Giorgio lá em Roma, né, que cuida ainda da canonização dele, né? E aí ela consegue a relíquia. E até a relíquia chegar no Brasil foi onde a gente começou a conversar, a partilhar a vida, e aí foi o amor surgiu. Então posso dizer que Pierre Giorgio, né? Ele não se encontrou com a Laura aqui, mas ele cuida dessa parte também do coração. Eu pude me encontrar, né, com o meu grande amor, né, que é a Uau, Letícia, né? uau. E ele está por detrás disso, né? É alguém, né, que de fato, né, na nossa história, né, a gente olha para ele e tenta, né, tenta seguir esses exemplos de uma vida interior, de uma vida instalada na realidade, não fugindo dela, né? Talvez assim essa live, diferente das outras, não tragam muitas coisas fora de contexto, né? Quem é Pierre Giorgio? Um jovem que viveu a vida ordinária de uma maneira extraordinária, né? E por isso que me atrai tanto, né? Quando eu vejo, né, Padre Pio, né, estigmas e não sei mais o que, mas para mim está tão longe. Aí eu olho para ele e falo, caramba, é possível, né? Tem jeito, né? Eu consigo também trilhar um caminho de santidade. Então é um pouco assim, Luiz, né? O nosso tempo já tá aí, eu falei 1 hora, né? Quase, né? Mas se tiver Caramba. alguma pergunta para falar da vida dele, né? Tá aqui, tem várias biografias, né, dele, as cartas, né? Então, eis-me aqui. Mas eu sou Adriano, apaixonado pela vida dele. não, e você me tornou um apaixonado pela vida dele. De fato, não era, admirava, né, como um beato, né, como alguém que viveu virtudes heróicas, como alguém que está sendo posto como um baluarte mesmo, né, Sim, para da nós cristãos. juventude, né? Enfim, admirava, evidente, mas eu posso dizer que essa tua live me fez ficar apaixonado pelo Frassati mesmo, sabe? Hoje, inclusive, um amigo meu me mandou uma foto do Frassati, falou, cara, eu acho que você seria amigo do Frassati. Eu falei, cara, que eu seria amigo do Frassati, cara? Mas assim, sem dúvida, né? Hoje eu estava ainda preparando entre um atendimento e outro, né? Você é sanguíneo, né? Eu Eu sou falei sanguíneo, assim, cara. eu acho que você deve ser, porque ele não aguentava, ele estava em várias associações, ele fazia várias coisas, ele queria estar em tudo para poder fazer o bem. É algo que eu vejo em você, Eu entendeu? A sei gente como que é. comenta isso, entendeu? Então, acho que, né, você seria um grande amigo dele mesmo. Então, e o Newton me mandou hoje e falou, cara, eu acho que você seria grande amigo do Frassati. Eu falei, cara, mas é evidente que eu seria amigo do Frassati. É, Né? Olha, assim, só de se olhar para o semblante dele, a foto dele, conhecer um é. pouco a vida dele. Mas assim, eu tinha essa admiração por ele, mas você me tornou um apaixonado pelo Frassati e eu lhe agradeço muitíssimo por isso, Adriano. Eu me torno aqui um devedor, né, teu nesse momento, porque você me apresentou um grande amigo, né, um grande homem, que certamente vai começar a fazer parte da minha vida espiritual, da minha caminhada, da minha jornada. Aproveite e fale então dos livros, porque agora eu quero conhecer mais sobre o Frassati. Quem estiver nos ouvindo aí, se quiser também se aventurar em conhecer a vida deste grande homem, nos fale de boas biografias. O filme, de fato, assim como todos os filmes, né, eles pegam os filmes dos grandes santos e É, esvaziam o santo de toda a sua beatitude, de toda a graça, de todo auxílio sim. divino, de toda assistência de Deus, e tornam o santo um assistencialista, um filantropo, né? Então, assim, Sim. os filmes no geral fazem isso, infelizmente, né? Mas se você tiver também algum documentário, algum filme que você indica de Versace, nos coloque um pouco na estrada Tem aí um do Versace. documentário que a Canção Nova fez, né, com a sobrinha dele, sabe? É um dos mais completos. Então é só colocar, né, documentário da vida de Pierre Georges Frassati, Canção Nova, né? Ótimo. E eles foram até Polônia, Turim, né? Ficaram na casa do Pierre Georges, entrevistando a própria sobrinha, que é uma senhorinha, sabe? E ela é apaixonada pelo tio, né?
pela divulgação, né, né, da causa dele, né? E é interessante que o milagre da beatificação foi de um soldado, né, da Primeira Guerra, né, que estava com paralisia, né, e recorreu a Pier Giorgio e depois ele voltou, né, de forma milagrosa, né? Ainda está em processo da questão da canonização ainda, porque é muito caro, tem todas as questões, e ela está sozinha hoje, né? Infelizmente a família não abraçou, né, essa causa. Dos livros aqui, né, do Brasil, esse livro da Cultor, né, de livros, Meu Amigo Frassati, é do Rafael, né, Taniguchi. Ele é um dos grandes divulgadores também, né, do Pier Giorgio Frassati, né? Tá bem completo, né? Esse daqui, da Maria de Lourenço, é uma versão portuguesa, né? Então, no Brasil não tem, talvez teria que pedir pela Paulus, né, de lá. E tem alguns livros, né? O italiano está lá no consultório, mas tem as cartas dele, né, que é da Paulus, mas em inglês, e o livro da irmã dele, né, os meus últimos dias, meu irmão Pier Giorgio, os seus últimos dias, que também é em inglês. Então, assim, em português tem pouca coisa, como você disse, né, mas tem muita coisa na internet dele, né? O documentário traz muitas experiências dele, mas mais do que isso, como você disse, Frassati é aquele que se aproxima, né? E quando a gente vai se colocando também nessa abertura de coração a ele, ele se faz presente, dá um jeito de se colocar também na nossa vida. Ótimo, ótimo, excelente. E eu agradeço muito por você também ter colocado aí a tua história de encontro com a tua esposa, né, o quanto que Frassati também se aproximou de vocês. Obrigado por fazer essa partilha, por nos dar esse testemunho, e obrigado por todo o carinho, né, que você teve desde o início aqui para conhecer nosso encontro, né, pela sua presteza, pelo modo como você preparou esses 5 pilares. É uma live que dá para assistir agora com calma, inclusive fazendo anotações, né? Esses 5 pilares da vida de Frassati, né? Muito, muito obrigado mesmo, Adriano, por disponibilizar o teu tempo, por nos dar uma parte generosa da tua noite de terça-feira. Meu caro, saiba que eu estou à tua disposição. Aquilo que for preciso, conte comigo. É muito bom tê-lo por perto, né, como amigo, como colega, como um profissional. Como aluno. Inclusive, esse final de semana nós temos aula, né? Vamos fechar o nosso semestre. Muito, muito obrigado, Adriano. Agradeço de coração, meu irmão. Eu que agradeço, assim, a baita providência, né, de poder falar dele, né, aí uma semana, alguns dias antes do dia dele, 4 de julho, né, então que aqueles que quiserem, né, que possam também recorrer, né, a ele nesse dia, 4 de julho, de uma maneira muito especial. Muito obrigado, viu, Luiz? Ótimo, ótimo, excelente. Meu caro, obrigado, agradeço a todos que estiveram conosco até agora. Divulguem essa live, marquem lá o Adriano, me marquem, convidem as pessoas para assistir a essa live. E em breve eu anuncio o próximo convidado de terça-feira, o próximo tema. Senhores e senhoras, uma boa noite, fiquem com Deus. Adriano, deixa um abraço a toda a família. Nos vemos sexta-feira na aula da pós. Até mais, tchau, tchau. Com certeza, tchau.